Olá, sou o professor Eduardo. Trazemos um problema para vocês, um problema envolvendo esfera. Vimos esfera recentemente e trouxe então aqui um problema. O problema diz que eu quero saber o volume de um cilindro equilátero que está inscrito em uma esfera de raio 4. Ou seja, tem um cilindro equilátero dentro de uma esfera de tal forma que a parte superior vai tangencial, vai encostar na superfície esférica, a base, né, o círculo, e o círculo inferior também. E além de calcular o volume do cilindro equilátero, eu quero a razão entre o volume do cilindro e o volume da esfera. Ou seja, eu vou tentar calcular a porcentagem, né? Quanto que um cilindro equilátero inscrito na esfera ocupa, né? Supor 80%, 90%, a gente vai fazer essa conta aqui. A primeira impressão que nós devemos ter é o seguinte: o centro do cilindro equilátero ele vai coincidir com o centro da esfera. Lembre-se que o cilindro equilátero é aquele cilindro reto, cuja altura é igual ao seu diâmetro. Ou seja, a secção meridiana do cilindro equilátero é um quadrado. Peraí, se é um quadrado, nós temos dois pontos diametralmente opostos do cilindro equilátero. Lembrando que esses pontos diametralmente opostos também são pontos da superfície da esfera. Então, o segmento que une esses dois pontos será o diâmetro da esfera. Opa, isso já vai nos ajudar. Então, eu tenho o diâmetro da esfera. Se a esfera tem raio 4, esse diâmetro vai medir 8 centímetros. Para a gente ter uma visualização melhor, né, porque eu preciso calcular o volume do cilindro equilátero, eu preciso calcular então o seu raio, porque sabemos também que o raio, né, multiplicado por 2 vai dar a altura. Então, vou atrás do raio. Vou trabalhar numa figura separada do cilindro equilátero para a gente lembrar. Nós temos aqui, então, o cilindro equilátero com a representação da sua secção meridiana. Lembramos que a secção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado. Então, se é um quadrado, o diâmetro da base é igual à sua altura. Nos foi dado que o diâmetro da esfera mede 8 centímetros. O diâmetro da esfera vai aparecer aqui nessa representação como sendo a diagonal do quadrado. Então está aqui, diâmetro 8, diagonal do quadrado vai medir 8. Bem, temos um triângulo retângulo isósceles. Um triângulo retângulo isósceles. Lembrando de geometria plana, temos 45 graus, se a hipotenusa mede L, o seu cateto mede L sobre raiz de 2. Dessa forma, o nosso diâmetro, 2R, vai medir 8 sobre raiz de 2. Daí, o raio que a gente estava procurando é igual a 4 sobre raiz de 2. Bem, se eu tenho um raio do cilindro equilátero, eu tenho o volume do cilindro equilátero. Porque o volume do cilindro equilátero
é igual à área da base, πr ao quadrado, vezes a sua altura. Mas a sua altura é igual a 2r. Ou seja, o meu volume, representando por V, é igual a 2π r ao cubo. Substituindo, temos igual a 2 vezes π, raio ao cubo, 4 ao cubo. Nós temos 16 vezes 4, 64. 64 sobre raiz de 2 ao cubo. Raiz de 2 ao cubo, raiz quadrada de 8, que eu posso representar como 2 raiz de 2. Ou seja, simplificando, 2 com 2, temos 64π sobre raiz de 2. Podemos agora, nessa parte final, racionalizar. Então, teremos 64 vezes raiz de 2 dividido por 2. Então, o volume é igual a 32 raiz de 2 π centímetros cúbicos. Bem, agora eu quero só a razão. A minha razão é o volume do cilindro equilátero sobre o volume da esfera. O volume da esfera, já sabemos, deixa eu melhorar aqui, o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Então, tenho 4π r ao cubo, vou representar com um raio maiúsculo sobre 3. Mas sabemos que o raio da esfera mede 4. Então, teremos aqui 4π ao cubo sobre 3. 4 vezes 4 ao cubo, 4 à quarta, é igual a 16 vezes 16, 256. Então, o volume da esfera é igual a 256 π sobre 3. Bem, fazendo a razão, 32 raiz de 2 π sobre 256 é π sobre 3. Então, a minha razão final, é dada por 32 raiz de 2π, vou colocar o π aqui fora, já vou cortar ele, sobre 256 sobre 3 π. Opa, deixa eu dar uma melhorada então. Simplificando, corto o π com π, temos 3 vezes 32 dividido por 256, esse resultado direto, com as suas simplificações, dá 3 raiz de 2 sobre 8. Então, a minha razão, 3 raiz de 2 sobre 8. E aí vai a pergunta inicial. Qual é a porcentagem, né? Quanto ocupa o cilindro dentro da esfera, o cilindro equilátero dentro da esfera? Fizemos a aproximação. Isso aqui é aproximadamente 0,53. Ou seja, aproximadamente 53% que o cilindro equilátero ocupa do volume da esfera, né? Quase metade do volume da esfera. Interessante. Até a próxima.